A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Antônio Carlos Nascimento e irei iniciar uma série de capítulos chamado O Maná Diário. Nessa série nós iremos discorrer sobre reflexões bíblicas contextualizadas para alimentar a tua alma. 10 de janeiro de 2021 nós iremos ler o livro de Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Salomão ensina aos seus ouvintes que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e devemos fazer do Senhor a nossa primícia. O que isso quer dizer? Salomão era o homem mais rico da Bíblia. Ele é considerado um dos homens mais ricos que a história bíblica já narrou, porque Deus deu a ele sabedoria e riqueza mais do que todos os homens. E ele entregou toda a sua riqueza na construção do templo que Davi, seu pai, determinou edificar. E Deus levantou muitas pessoas, inclusive pessoas que não eram judias, que não tinham temor do Senhor, para auxiliar nessa construção. E muitas pessoas empenhou o seu recurso financeiro e empenhou também o seu tempo, a sua habilidade para edificar uma casa para o Senhor. Muitas pessoas criticam a atitude de ofertar e dizimar, mas a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Quando a pessoa ela oferta na casa do Senhor, ela não está entregando o seu recurso na mão do pastor, dando para o pastor ficar luxando, né? Para o pastor ficar tendo vida boa. Você entrega na casa do Senhor para a manutenção da casa do Senhor. Então muitas pessoas vão para a casa de Deus interessadas em ficar rica, interessadas em ter bens materiais, interessadas de pagar suas dívidas, interessadas de deixar de ser pobre para ser rico. Mas o princípio da adoração a Deus não é você mudar de estado financeiro ou de estado social. O princípio da adoração a Deus é colocar a Deus em primeiro lugar, em qualquer situação. Se você acorda pela manhã, a primeira pessoa com quem você deve falar é com Deus. Devemos entregar a Deus 1h20 como primícia. Essa 1h20 do nosso dia é o tempo que nós damos de adoração a Deus por ter nos dado a vida. Você vai trabalhar e no final do mês você recebe o seu salário. A Bíblia diz que Deus ele pede 10%, né? 10% do nosso salário, é a nossa primícia. Né? No livro de Malaquias 3,10 está escrito: trazei os dízimos e as ofertas alçadas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E fazei prova de mim, se eu não repreender o devorador. E vos farei prosperar diante das nações, e todos verão e dirão: bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você está entregando o seu tempo, que é 10%, a sua primícia, que é a primeira hora do dia, né? Quando você dá 10% do seu rendimento, que é muito pouco pelo que Deus fez por você, você não está entregando para a casa de Deus. Você está entregando para Deus em gratidão e louvor por tudo que Deus fez por sua vida. Se você está vivo, é porque Deus quis. Se você está trabalhando, é porque Deus quis. Se você veste bem, é porque Deus quis. Se você come do bom e do melhor, é porque Deus quis. Se você vai para a casa de Deus, você não quer sentar em qualquer banco. Você quer sentar num banco confortável. Você não quer ouvir um som de péssima qualidade. Você quer ouvir um som nítido aonde você possa entender o que está se falando.
Você não quer entrar num local que as paredes estão sujas e mal conservadas. Você quer uma casa totalmente limpa. Você quer ver o chão limpo. Então, para você ver o chão limpo, o banheiro limpo, você precisa de pessoas que trabalhem para fazer isso. Então, o dízimo, a oferta, é uma forma de gratidão a Deus. O dízimo, você expressa o seu louvor para Deus, agradecendo a Ele, como fez Abel. Né? Abel deu a primícia, o primeiro animal que nasceu ali, a primeira ovelha, ele entregou para Deus. Ele ofertou para Deus. Já Caim entregou o pior, o resto. Primeiro ele comeu os primeiros frutos ali e depois pegou o resto e deu para Deus. A Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e desprezou a de Caim, porque eles deram o resto. Nós vemos Jesus falando aos seus discípulos de uma forma muito interessante, porque todos os ensinamentos que Jesus traz, ele fala sobre aquilo que agrada a Deus. Então nós temos que atentar para os ensinos de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1, está escrito assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que tinha e todo o seu sustento. Olha só, Jesus observou as pessoas ofertando no templo do Senhor e viu ricos pelas suas vestes glamurosas, né, com correntes de ouro, indo lá entregando o resto, entregando o que sobrou, fazendo igual Caim, as obras de Caim. Né? Primeiro ele gastou com ouro no pescoço, gastou com a veste, gastou com boas refeições, o que sobrou ele entregou para Deus. Ele entregou lá: Deus, e sacerdote precisa de oferta, sacerdote está rico, sacerdote tem boa casa, tem o melhor cavalo, tem até carro nesse cavalo, o sacerdote tem um monte de animal lá, eu vou dar o melhor para ele, não, eu vou dar o pior. Esquecendo ele que tinha alguém observando ele. E aí chegou uma viúva pobre, humilde, você podia ver pelas roupas da mulher, toda farroupilha, ela toda sujinha, né? Pegou um dia de trabalho que ela conseguiu ali naquele dia e ofertou tudo ao Senhor, sem se preocupar se ia ter o que comer ou não. Ela deu tudo, né? A Bíblia não manda você vender sua casa. A Bíblia não manda você vender seu carro e entregar na igreja, não. Isso é antibíblico. Mas uma das coisas que Deus manda você fazer é você dar o dízimo, que é os 10% do que você ganha. Se você é assalariado, você tem que dar os 10% daquele salário. Se você é um empresário, você tem que dar os 10% da venda, né, desse material que você vendeu. E assim por diante, né? Até dos presentes que a gente ganha, se a gente tiver a fidelidade de ofertar, de dizimar, a gente tem que dizimar de tudo que a gente recebe. E aí quando você faz assim, Deus ele te protege do devorador. Eu fui para a cidade de Cajati, na divisa de São Paulo com o Paraná, e lá é uma região que vive da produção de bananas. E aí eu estava com um amigo e um vizinho chegou para cumprimentar ele e nós ficamos ali conversando e tal. Aí ele perguntou sobre o dízimo, eu expliquei sobre o dízimo, falei no texto bíblico sobre o dízimo, e aí ele falou: muito bem,
multiplicado, porque é isso que eu faço. Uma certa feita eu estava trabalhando na minha barraca na feira e de frente tinha um rapaz que ele tem uma propriedade próxima à minha. Ele é produtor de banana, a roça dele dá 10 da minha, a barraca dele dá 10 da minha, né? E eu chego primeiro do que ele e saio muito antes do que ele. Não conseguia entender porque isso acontecia. E aí ele ficou intrigado e um dia ele me perguntou: rapaz, o que é que você faz para que você possa vender tão bem? Porque você chega antes que eu, pouca coisa, eu já cheguei até antes que você. Você vende todo o seu material rapidamente e eu demoro de vender a minha mercadoria. O que é que acontece? Qual é o segredo? Ele falou: primeiro, porque eu sirvo ao Deus vivo. E segundo, porque eu sou dizimista. Eu devolvo o dízimo em gratidão por tudo que Deus fez em minha vida. Então Deus, ele protege os meus bens e não deixa faltar nada. E ainda eu sou ofertante. E aí o rapaz ficou todo sem graça porque ele ouviu aquela palavra e foi até um ensinamento, porque ele se interessou em conhecer a Deus para que a vida dele pudesse ser protegida e abençoada por Deus. Então, você ser abençoado dá condição também de chamar a atenção das pessoas. Ser próspero é você ser bem-sucedido em tudo que você faz. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo escreve o ensinamento sobre a oferta e diz: isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando nós ofertamos, nós podemos fazer um pedido a Deus mediante o ato de ofertar. Você faz um propósito com Deus e pode ter certeza que Deus vai lhe honrar. Então Deus já fez isso comigo. Eu já ofertei na casa de Deus para ter uma moto. E Deus me deu condição de ter uma moto. Deus fica feliz quando você oferta. E Deus retribui a você quando você necessita de algo. Então todas as vezes que você oferta, Deus, ele te restitui na hora da sua necessidade, na hora que você precisa. Amém? Então vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus oramos para que o Senhor venha repreender o devorador e o espírito de ganância e de avareza que existe na vida das pessoas. Nós queremos abençoar esse ouvinte para que através dessa palavra essa pessoa possa aprender a dizimar e ofertar na tua casa como atitude de gratidão, como atitude que a viúva pobre teve. Meu Pai, manifesta a tua glória e o teu poder quando a pessoa praticar essa palavra. Mostra que quando nós dizimamos e ofertamos, a bênção do Senhor vem sobre nós e o Senhor protege as nossas vidas. Não deixe essa pessoa estar com um coração cheio de avareza e ganância, mas sim de generosidade e altruísmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em tudo quero colocar as tuas mãos. Faça o teu nome grande e poderoso, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos ouvintes, que o Senhor Jesus te abençoe por mais um dia e até o próximo capítulo. Você deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e nos abençoe para que possamos continuar te abençoando em nome de Jesus.